Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos amigos, grande família da Canção Nova, é com muita alegria que nos reencontramos neste programa À Luz da Fé, que é apresentado por mim, Padre José António Orantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga. Estamos nestes últimos programas a pensar, a refletir sobre a Quaresma. Esse tempo de graça que o Senhor nos oferece em cada ano, não apenas para prepararmos a Páscoa de cada ano, mas prepararmos, sobretudo, a Páscoa para cada um de nós, que é o nosso encontro pleno com o Senhor Deus. E por isso, sendo um tempo de penitência, é também um tempo de graça, porque é Deus que, como sempre, nos oferece a sua graça e nos oferece, e dando-nos sempre uma nova oportunidade para, depois do nosso batismo, nós podermos tomar consciência que só acolhendo a sua palavra, reconhecendo a nossa debilidade, nós podemos caminhar mais em sintonia com o Senhor. E destes 3 programas anteriores, que bem se recordam, em que falámos dos diversos aspectos da Quaresma, não só o que ela significa, os 40 dias, que significam também uma vida para nós, não é? E uma vida que é, toda ela, em caminho para esse encontro pleno com Deus. Uma vida que naturalmente tem alguma prática, tem algum exercício, mas este exercício é exatamente para nós tomarmos consciência que temos que nos aperfeiçoar, temos que melhorar. Aliás, toda a nossa vida é uma conversão permanente e por isso falamos da cinza, esse símbolo que recebemos sempre no princípio da Quaresma, que nos faz recordar a nossa pequenez, a nossa humildade. Falamos também da prática da oração e o que ela representa de importante para nós, da questão do jejum e da abstinência. E foi por aqui que terminamos. Só gostaria de sublinhar, ainda sobre esta questão do jejum e da abstinência, algumas pequenas considerações para esclarecimento, porque sinto na minha missão de pároco, e pároco de 5 paróquias, mas não só, também no contacto que tenho com alguns movimentos laicais, maiormente o Renovamento Carismático Católico e na minha arquidiocese, e também os cursilhos de cristandade, onde às vezes são feitas perguntas se o que é a abstinência em concreto, o que é o jejum, às vezes ideias um bocadinho erradas, talvez vindas do passado, mas gostaria então só de esclarecer com mais pormenor esta importância do jejum, que já falei, mas apenas para sublinhar. Há uma diferença entre jejum e abstinência. E particularmente na Quaresma somos convidados a fazer jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa e nas outras sextas-feiras a fazer abstinência. Não quer dizer que não o possamos fazer durante o ano, pois somos sempre livres de o fazer, sabendo que estas 2 práticas são pedagógicas na nossa caminhada de fé. O que é em consiste o jejum? O jejum, em termos alimentares, embora possamos ver depois também outra forma de jejum, mas significa tomar menos uma refeição, por exemplo. Ou então, e muita gente já o consegue fazer, ter apenas uma refeição mais simples, de pão e água durante o dia, mas sabendo que nem todos o podem fazer, por diversas circunstâncias. Contudo, aquilo que nos é pedido, fundamentalmente, é que nesses 2 dias possamos então ter apenas uma refeição normal e libertarmos de outra refeição, mas tendo sempre presente que este jejum tem a ver com 2 realidades. Saber que eu dependo de Deus e, portanto, não me basto a mim mesmo, não é? E dependo também dos outros. Se nós pensarmos que os alimentos que são colocados na nossa mesa
apesar de serem comprados com o dinheiro que cada um tem fruto do seu trabalho, eles também são um dom de Deus, porque nós podemos ter muito dinheiro e não ter alimentos, não é? Chegarmos a um supermercado, a uma superfície comercial e não haver nada para comprar. Portanto, não bastava só ter dinheiro. Então é importante ter consciência que o pão que é colocado na nossa mesa, os legumes, a fruta, o leite, enfim, tudo isso são também fruto do trabalho de muita gente e, portanto, nós percebemos essa dependência. Mas, por outro lado, também, essa privação tem a ver com a outra vertente, que é as esmolas, a partilha que fazemos com aqueles que têm menos do que nós. Portanto, não se trata tanto daquela ideia que havia no passado, eu posso ao pagar e já posso comer. Não, aqui ninguém paga para comer mais ou menos. Aqui trata-se apenas de me abster de alguma coisa, de me privar de alguma coisa, para, naturalmente, poder, então, partilhar com os outros. A abstinência pode ser também de alimentos. Então, nas sextas-feiras da Quaresma, não comer uma refeição melhorada, mas mais simples, privar-me, porventura, de um café, de um bolo, de uma porção de chocolate, seja do que for, para, nessa finalidade, privo-me, até me sabia bem, até, porventura, até seria justo, não é? Eu sei lá, num aniversário, por exemplo, olha, um aniversário natalício calha na quarta-feira de cinzas ou numa sexta-feira da Quaresma, vamos privar-nos do bolo de aniversário, por exemplo, não é? Em detrimento daqueles que menos têm do que nós. Mas também a abstinência pode ser de palavras, de atitudes, de comportamentos, de formas de pensar, porque todas estas práticas não são apenas para cumprirmos, deixarmos dizer, um calendário, mas têm a grande finalidade de me ajudar a melhorar. Portanto, cada um de nós tem que ter consciência do que somos. Quem é que eu sou, não é? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas imperfeições? Quais são também as minhas virtudes, logicamente, mas sabendo que a conversão é aperfeiçoar os defeitos em virtudes. Então ter consciência disso mesmo, não é? E tudo aquilo que me afasta mais de Deus e dos outros, eu quero recuperar. E, portanto, fazer abstinência não só dos alimentos, mas também das atitudes, das palavras, sei lá. Uma pessoa que tenha por hábito dizer palavrões frequentemente, abster-se. Não é? Isto é um exercício para ir melhorando depois ao longo dos tempos. Uma pessoa que porventura tem consciência que bebe um pouco demais ou que até fuma demais, saber que isso é prejudicial à saúde, portanto, até por uma questão de saúde, mas não só, por uma questão de melhorar a sua vida e nessa conversão com Deus, então diminuir e aperfeiçoar-se nesses defeitos. Então é importante ter consciência que não se trata nunca de eu faço aquilo que quero e, portanto, se eu der dinheiro já posso fazer o que quero. Não, isso não tem sentido nenhum. Saber que sim, que eu posso melhorar, que a minha privação destes alimentos ou destas atitudes são para meu bem e para o bem dos outros, e então poder partilhar depois com os outros, isso sim. Isso é cristão, isso é uma prática muito, muito requerida por a Igreja e que naturalmente nós devemos valorizar. Então, era bom que durante toda a Quaresma, e como sempre gosto de sublinhar, a Quaresma não pode ser um tempo fechado em si mesmo, mas tem que ser um tempo onde eu me exercito e depois deste exercício não posso parar, não é? Então, durante o ano, até à próxima Quaresma, eu terei em conta conscientemente estas necessidades de me aperfeiçoar, de me corrigir, de melhorar, mas sobretudo também dessa partilha com aqueles que menos têm. Sabemos que a Igreja sempre valorizou esta vertente. Estarmos em sintonia com Deus, mas estarmos sempre de mãos dadas uns com os outros para, naturalmente, o bem de todos. Não é? Trata-se sempre de percebermos que em Igreja não há pessoas isoladas, não há ilhas. Há, naturalmente, um todo, e um todo são as pessoas todas que foram criadas por Deus. Reparem, quando nós olhamos para o Evangelho e vemos pessoas boas, naturalmente, e pessoas pecadoras, embora todos fossem pecadores, mas havia aqueles chamados pecadores públicos, não é? E reparem como é que Jesus sempre se comportou. Sempre olhou para todos com a mesma dignidade, não é? Aliás, muitas conversões, muitos arrependimentos derivaram de quê? Da forma como Jesus olhava para aquelas pessoas, não é? Não aplaudindo o seu pecado,
mas tratando a pessoa com dignidade, com respeito, com amor, e isso permitia que a pessoa reconhecesse a sua falha e procurasse naturalmente então mudar de vida. Pois, porque Deus quer o bem de todos. Deus não quer apenas a minha salvação, Deus não quer a salvação apenas daqueles que vão à missa, mas quer a salvação de todos. Porquê? Todos são filhos de Deus. Quer, naturalmente, os que somos batizados somos filhos de Deus, os que não são batizados são criaturas de Deus. Mas Deus foi que deu a vida a todos. E Deus quer a salvação de todos. Isto nunca podemos esquecer. Há uma tendência sempre a pensarmos que nós é que somos os bons, os outros que não estão connosco não são tão bons. Não, Deus não pensa assim. Deus quer todos. Porquê? Porque foi Ele que deu a vida a todos. Então, também a Quaresma não se pode ficar apenas por estas práticas, naturalmente. Já vimos nos programas anteriores a oração, mas gostaria também de sublinhar uma outra vertente importante que tem a ver com a oração, mas também tem a ver com este exercício, que aliás é uma escola para nós cristãos, que é a Via Sacra. Nós não podemos esquecer que Jesus percorreu um caminho, não apenas o caminho da paixão, mas percorreu um caminho desde o princípio da sua vida pública até chegar a Jerusalém. Mas depois de ser condenado à morte, ele então faz um percurso exigente, levar um pedaço da cruz. Sabemos que Jesus levou a haste horizontal da cruz, mas que em si mesmo é um pedaço de madeira muito forte, muito pesado, e portanto naturalmente era suficiente para um momento de sacrifício muito grande, mas todos sabemos como esse momento não foi apenas levar um pedaço de madeira, foi sobretudo a coroação de espinhos, as bofetadas, as vergastadas, que foram mais de 120. Então Jesus, o ser rejeitado, o ser exposto publicamente, tudo isso foi um sofrimento, que depois culmina, naturalmente, com a morte na cruz. Para nós cristãos, a prática da Via Sacra é de facto uma das vertentes fundamentais, porque nos leva a pensar exatamente que todo aquele sofrimento foi por mim. Nós nunca podemos esquecer que os causadores, digamos, aqueles que motivaram ou que foram culpados do sofrimento de Jesus foram apenas os judeus de então. Não, toda a humanidade. Jesus, se Jesus quisesse, ninguém lhe tocava com um dedo. Se Jesus quisesse, repelia todos aqueles que o maltrataram. Mas ele veio exatamente para se oferecer por todos nós. Portanto, eu e cada um de nós está presente naquele momento da paixão do Senhor, naquela Via Sacra, naquele Calvário. Então eu preciso de meditar também estes momentos da paixão do Senhor. E hoje temos, graças a Deus, muitos esquemas de Via Sacra, muitas oportunidades de a fazer, mesmo se porventura não pudermos fazer a Via Sacra pública ou não pudermos fazer a Via Sacra na igreja paroquial da nossa comunidade, podemos fazê-la em casa, podemos fazer no nosso quintal, porventura, mas saber exatamente que a Via Sacra é esta escola onde eu, olhando para Jesus, meditando naquelas passagens do Evangelho, na própria figura, enfim, que Jesus me dá da sua paixão, eu posso aprender com ele a ser um cristão muito mais consciente e a perceber claramente uma coisa, que apesar de nós, durante a Quaresma, termos muitas procissões dos passos, muitas vias sacras públicas, que são boas em si, são uma escola, são uma pedagogia, mas elas não podem ficar, porque às vezes corremos o risco de passar por esses momentos num certo lamechismo, isto é, choramos, ficamos muito doloridos com aquele momento da paixão do Senhor, e sobretudo quando é nas procissões dos passos, quando com o encontro da imagem da Senhora das Dores com Jesus, não falta gente a chorar, mas depois saímos dali e parece que tudo passou, não é? Já somos capazes de ir buscar uns docinhos à tenda da doceira, lá do sítio, já vamos beber uns copitos. Ora, não é para isso que se fazem as vias sacras, não é para isso que se fazem as procissões dos passos. É para nós aprendermos o quê? Primeiro, o que Jesus sofreu por mim. E será que eu sou capaz de reconhecer que eu sou motivo também desse sofrimento? Porque sou pecador? Por outro lado, perceber constantemente que como é que eu me relaciono com os outros? Como é que é a minha vida em relação aos irmãos? Há aqueles que estão na minha casa, em primeiro lugar, e há aqueles que se encontram comigo diariamente. Então, será que eu também não provoco sofrimento nos outros? Ora, a Via Sacra,
ou a procissão dos passos tem que nos ajudar exatamente a isto, a perceber aquele sofrimento de Jesus não foi em vão, foi por amor, é um ato de amor. Mas é para eu aprender a não ofender, em primeiro lugar, a Deus, mas também não ofender os outros. Não ser motivo de sofrimento para os outros, mas sim ser motivo de união, de concórdia. Então, sim, fazer a via sacra não é apenas uma prática meramente piedosa, não fazemos uma procissão dos passos por tradição, porque fica bonito e porque queremos ficar melhores do que a paróquia vizinha, mas fazemos isto para percebermos. E é importante que cada ano isto se faça, para tomar consciência o que eu tenho de mudar. E há tanta coisa a mudar na nossa vida. Há tantos sofrimentos que nós provocamos nos outros, mesmo sem ter consciência disso. Então a via sacra tem esta vertente. Não é? Mas seria importante que nós valorizássemos esta forma de piedade popular, sem dúvida, que é uma forma de piedade popular, mas é uma escola. Não é? Os grandes santos meditaram na paixão do Senhor. Não é? A melhor escola de meditação é exatamente na paixão do Senhor. Perceber exatamente esse ato de amor. Reparem, não temos um Deus que ficou distante a ver-nos se falhamos ou não falhamos, não. Um Deus que vem ao nosso encontro. Um Deus que se faz um de nós, que se aproxima de nós, que nos quer levantar, não é? Recordamos aquele texto tão bonito, quando Jesus vai a Cafarnaum e se encontra na casa de Pedro, levanta a sogra pela mão, isto é, o mesmo verbo que significa a ressurreição. É isso que Jesus quer fazer. Por outro lado, mostrou-nos também que as suas quedas, por exemplo, não ficou estatelado, caiu, mas levantou-se, para dizer exatamente o quê? Nós falhamos, muitas vezes, sem dúvida, pecamos, mas não podemos permanecer no pecado, não podemos permanecer caídos, precisamos nos levantar e iremos falar, se não for hoje, nos próximos programas, como é que nos podemos levantar, exatamente. Então o Senhor quer, efetivamente, ajudar-nos na Quaresma a perceber exatamente este progresso na linha da santidade. Como é que eu posso ter mais atos de amor para com Deus? Como é que eu posso ter também mais atos de amor para com os outros, evitando o sofrimento dos outros, seja ele qual for? E quantas vezes, naturalmente, nós provocamos, somos causa ainda de muito sofrimento para os outros. Então importa, caros amigos, que nos acompanhais neste programa Luz da Fé, que a Quaresma não seja mais uma, porque é muito fácil. Entramos na Quaresma, é normal, vamos preparar-nos para a Páscoa, isto passa num instante, mantemos o nosso ritmo de vida. Não, é preciso que seja um tempo diferente. Que desde a quarta-feira de cinzas eu próprio me pergunto, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que este ano eu mude mais, de forma mais radical? Que eu me possa corrigir, que eu me possa aperfeiçoar, como é que eu posso ser melhor para com Ele e para com os outros? Então sim, a Quaresma vai ter um sentido grande. E quando chegarmos à Páscoa, mesmo que porventura, pelas circunstâncias que todos nós conhecemos, seja uma Páscoa mais limitada no sentido da exterioridade, porque a Páscoa, e é muito engraçado que as pessoas perguntam se vamos ter Páscoa este ano, se vamos não... Temos sempre Páscoa, naturalmente, nunca deixamos de ter Páscoa. Pode não ser tão exterior, mas não é preciso ser só exterior, porque aliás a Páscoa é exterior, não se limita a algumas práticas de piedade, mas a Páscoa verdadeira é o anúncio festivo da ressurreição, isto é, com a nossa própria vida. Então, eu posso e devo manifestar a ressurreição do Senhor, eu posso fazer festa da Páscoa, quando naturalmente sou capaz de ter perdoado aquela pessoa com quem estava zangado há muito tempo, de ter feito uma obra de caridade para com aquela instituição ou aquelas pessoas que estavam a necessitar. Eu posso mostrar que, de facto, Deus está presente no meu coração, Deus está vivo na minha vida, sem, naturalmente, apenas as práticas de piedade populares que nós conhecemos e que são tão arraigadas aqui no nosso país, sobretudo na altura da Páscoa. Mas o importante é ter essa consciência. Mesmo sem essas práticas exteriores, e refiro-me às procissões, digamos, ao compasso pascal, nós podemos celebrar a Páscoa com a mesma alegria, com o mesmo vigor, naturalmente, se a Quaresma for bem vivida. Não é? Se a Quaresma não for bem vivida, pois corremos o risco de ser mais uma Quaresma que passou, mais uma Páscoa, e tudo vai ficar no mesmo ritmo. E é isso que Deus não quer. Por isso, o tempo que Ele nos oferece
tem esta vertente de nos ajudar a sermos melhores. Sermos melhores, sermos mais perfeitos. Então, caríssimos, era importante que, olhando para esta caminhada que fazemos, porque não podemos esquecer que a Páscoa ou a Quaresma é uma caminhada de fé. Aliás, toda a nossa vida cristã é uma caminhada, não é? Às vezes interpreta-se esta caminhada como uma caminhada física, não é? Se me permitires uma pequena história, porque ao usarmos estas expressões, se não forem bem explicadas, podem ficar por essa aparência. Conta-se que uma senhora tinha um filho já jovem e, como não tinha pensado no seu batismo em criança, decidiu batizar o filho mais tarde. Ou pelo menos pedir à igreja o batismo do filho. E foi à igreja da catedral, à sé catedral daquela diocese, pedir ao parco que batizasse o seu filho. Mas, como foi num domingo e o parque tinha várias celebrações, então a pessoa teve uma conversa muito rápida com o parco, porque ele também não tinha muito tempo, e dizendo apenas que queria batizar o filho, mas que ele tinha já 16 anos, e o padre respondeu-lhe dizendo: minha senhora, muito bem, fico contente com esse seu desejo, mas não se esqueça que nesta circunstância é preciso fazer uma caminhada. Uma caminhada, entendia-se, de fé, naturalmente, não é? De preparação. Mas como eu agora não tenho muito tempo para atender, se a senhora puder vir noutra altura, depois falaremos melhor. A senhora foi-se embora e, passados uns tempos, regressa a essa igreja, mãe da diocese, e volta a fazer o pedido ao parco. Também num domingo, no fim da missa, enfim. E volta a dizer: senhor padre, eu queria batizar este meu filho. E o padre diz, naturalmente, com muita naturalidade: sim, eu já lhe disse da outra vez que é para fazer uma caminhada. E então a senhora responde: mas eu já vim a pé durante 16 km e o senhor obriga-me a fazer outra caminhada. Ora, isto parece uma anedota, mas não é. Não é essa caminhada que nos é pedido fazer, naturalmente. Não é andar a pé tantos quilómetros. É fazer uma caminhada espiritual. É preparar-se para o batismo. É fazer uma catequese, digamos assim. Então, é importante olharmos também para a Quaresma, e é isso que eu gostaria de frisar agora. Para que é que ela existe? Quando é que se instituiu a Quaresma? Sem entrar em grandes detalhes históricos, que no fundo nós poderemos depois, através de muitos escritos que temos hoje em dia, felizmente, sobre a Quaresma, poderemos ver isso, mas dizermos apenas isto. Quando a Igreja instituiu as diversas etapas, digamos, da liturgia, os ciclos litúrgicos, criou então a Quaresma como forma de preparação próxima do batismo. Ou seja, durante séculos, o batismo era conferido aos adultos que manifestavam esse desejo, fazendo o catecumenado. A palavra catecumenado significa a preparação dos adultos para o batismo, e ao fim de mais ou menos 3 anos, quase sempre era uma caminhada de fé que levaria uns 3 anos, então na vigília pascal, a celebração por excelência do ano litúrgico, na presença do bispo, esses jovens ou adultos eram batizados, recebiam o crisma e depois a Eucaristia. Portanto, aquilo que chamamos os sacramentos da iniciação cristã. E durante o tempo da Quaresma, as semanas que antecediam a vigília pascal, eram feitas as catequeses preparatórias desse batismo. Portanto, durante 3 anos fazia-se catequese a partir do Evangelho e depois fazia-se o procedimento do catecumenado, que tem o escrutínio, naturalmente a eleição, a entrega do Pai Nosso, de tal forma que os catecúmenos, por exemplo, estavam na missa ao domingo até ao fim da oração dos fiéis e depois retiravam-se, só participavam na liturgia da palavra, porque só podiam estar em pleno na Eucaristia no dia em que eram batizados. Então, na vigília pascal, já participavam plenamente na Eucaristia. Então, a Quaresma começa por ser instituída para preparar o batismo dos catecúmenos. E assim foi durante séculos. Estes catecúmenos, que ainda hoje permanecem, ainda hoje jovens, fundamentalmente jovens, que pedem o batismo nas nossas dioceses, praticamente em Portugal, quase todas as dioceses, na vigília pascal, têm jovens para ser batizados e que nessa celebração, como dizia, celebram os 3 sacramentos. Mas também
A Quaresma é importante não apenas para aqueles que ainda não estão batizados e se preparam para o batismo, mas é importante para os que já somos batizados, para fazermos uma confissão bem feita. E então, tudo o que fomos falando até agora, não é? E iremos depois pormenorizar mais na questão da confissão, serve exatamente para isto. Perceber claramente que eu que já sou batizado, eu que sou cristão, como é que eu tenho feito este processo de conversão? Tenho realmente vivido a minha condição de batismo? Então quero pedir ao Senhor exatamente que me ajude e para isso quero-me preparar-me bem para a confissão, da qual iremos falar no próximo programa. Então pedimos hoje ao Senhor que nos dê a sua bênção para vivermos com intensidade este tempo santo que Ele nos oferece e assim podermos também renovar com alegria o nosso batismo através da confissão bem feita. Pedimos então ao Senhor a sua bênção para nos preparar interiormente para essa conversão total. Deus derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.